Olá, queridos professores, sejam todos bem-vindos ao nosso 6º encontro de orientações formativo-pedagógicas, uma das ações do programa Educa Mais Manaus, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Manaus, SEMED Manaus, que tem como objetivo este programa implementar ações que promovam a melhoria da proficiência dos estudantes e auxiliar os professores em suas práticas pedagógicas. Bom, eu sou a professora Elissandra Rubim e tenho o prazer enorme em conduzir mais este momento juntinho de vocês aí. Durante o nosso encontro de hoje, faremos uma breve apresentação da sequência didática de número 12, que será aplicada às turmas dos 9º anos. Acompanhe comigo aí na sua telinha a nossa sequência didática 12. Bom, lembrando que essa SD, as SDs do programa Educa Mais Manaus, elas têm como objetivo, professor principal, favorecer a articulação das atividades de ensino, auxiliando os estudantes na consolidação e ampliação de aprendizagens, conceitos e procedimentos. Além disso, ela busca proporcionar a você, professor, o acréscimo de estratégias didáticas que potencializam suas práticas aí em sala de aula. Bom, a nossa SD de número 12, ela está focada em uma única unidade temática, a álgebra, isso mesmo, né? E, claro, a gente tem aí o nosso currículo escolar municipal. Vamos comigo, acompanhe na sua telinha um pouquinho dessa sequência didática. Essa sequência didática, ela foi pensada, foi elaborada para 6 aulas. Nós vamos ter a aula 1, diagnóstico inicial, nós vamos ter 3 aulas de aprofundamento das habilidades, nós vamos ter, que é a aula 2, 3 e 4 de aprofundamento das habilidades, vamos ter a aula de número 5, atividades diferenciadas, a nossa aula 6, a verificação da aprendizagem. Vamos passear um pouquinho por essa sequência didática? Bom, a gente já viu que o eixo do conhecimento que vai ser aqui, que foi trabalhado nessa SD de número 12, é álgebra. E com a matriz Saeb, nós não temos um descritor correspondente. No entanto, se trata aí de uma habilidade, de um estudo que é de competência do nosso currículo escolar municipal e que é de fundamental importância, você tem essa consciência aí, professor, para desenvolver muitas outras habilidades dentro do nosso componente curricular de matemática. Acompanhe comigo aí qual é a nossa habilidade do currículo escolar municipal, o nosso 100. Nós temos aí uma única habilidade, essa habilidade é uma habilidade pontual do 9º ano, é a habilidade EF09MA06. O que diz essa habilidade? Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações aí numérica, algébrica e gráfica. Utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Essa é a nossa habilidade do currículo escolar municipal. E os objetos de conhecimento que serão abordados nessa SD, trata-se de quê? De funções e suas representações numérica, algébrica e gráfica. Então aí nós vamos, a compreensão, vai ser dada a compreensão de funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica. Além, professor, de utilizar esse conceito para analisar diversas situações que envolvam as relações entre duas variáveis. Então, esses são os objetos de conhecimento que você vai encontrar na nossa SD de número 12. Vamos conhecer agora um pouquinho da nossa primeira aula. A aula 1, ela é a aula diagnóstico inicial. É aquela aula de momento de sondagem, de observação, de verificação. Esse objeto de conhecimento, bem como essa habilidade que está sendo trabalhada pontualmente nessa SD de número 12, são assuntos que os alunos aí do 9º ano vão estar vendo pela primeira vez, mas que tem ali aquele pré-requisito, que tem aqueles conhecimentos que são necessários e primordiais para que ele possa desenvolver essa habilidade aí que está sendo pensada para essa SD. Então, a professor ou a professora elaboradora, ela pensou em 4 situações, em 4 momentos para essa aula de diagnóstico inicial. Primeiro, ela pensa aí numa chamada de ativação do conhecimento prévio. É um momento de sondagem mesmo, de observar o que o aluno traz de conhecimento quando ele pergunta o que é uma função, o que é uma variável. Aí ela traz aí uma conversa que ela chama exploratória.
onde ela vai trabalhar a comparação entre duas grandezas e a relação de dependência entre elas, né? Vai falar o que é grandeza, o que são grandezas diretamente proporcionais, né? O que a gente aí dá uma situação, um problema para que eles possam exemplificar e dizer, vamos chamar então o valor pago por litro de gasolina colocado no seu veículo. Então, já tem aí duas variáveis, vamos chamar de X para quem, de Y para quem. Então, é um momento de discussão, ela traz aí situações, problemas para isso. Aí ela tem um momento de retomada nessa aula diagnóstica, porque como ela vai falar de variáveis e correlacionar duas variáveis, relacionar aí, ela trabalha com o estudo de grandezas. Então é importante que o nosso aluno tenha esse conhecimento, o que é uma grandeza, o que é uma grandeza diretamente proporcional, o que é uma grandeza inversamente proporcional. Então são conceitos e conhecimentos prévios que serão de fundamental importância para que o nosso aluno ele possa desenvolver essa habilidade que está sendo proposta na ECD de número 12. Aí, fez esse momento de sondagem sobre estudo de grandeza, ela traz aí uma situação-problema. Nessa situação-problema, ela traz uma organização, ela traz uma situação-problema trabalhando de valor por pessoa R$80, ela traz uma situação de uma festa, de um camp. E aí ela diz o seguinte, que o valor a ser pago em função dos números de pessoas por participante, dizendo que individualmente cada pessoa vai pagar R$80. E aí ela quer que o aluno, a partir dessa situação, vai criar uma festa, uma situação, o valor a ser pago aí por pessoa é R$80. E aí ela escreve a função, né? Em que Y é o valor a ser pago e X é a quantidade de pessoas que vão aderir a esse momento. Então ela escreve aí a função, uma função linear, Y igual a 80x, mas ela espera que o aluno chegue, ela vai propor esse momento durante essa aula diagnóstica para que o aluno consiga codificar e chegar a essa função. E aí, então, fechando essa aula de diagnóstico inicial, ela faz a sistematização de conceitos. Depois de permear pela essa situação-problema, instigar o aluno a codificar, a correlacionar, né, as variáveis, colocando a Y como valor a ser pago, X o valor de quantidade de pessoas que vão aderir a essa festa, né, ou outras variáveis, sem ser X e Y, convenciona-se a tratar mais assim a função, né? Mas é importante citar que a gente pode escrever funções usando outras variáveis. Mas aí no momento final dessa aula ela traz a sistematização de conceitos. Aí ela vem dizer o que é uma função linear, né? E aí ela vem e traz o conceito, o conhecimento que a função linear, ela é um caso particular da nossa função afim ou função dita do primeiro grau. Então, nessa aula diagnóstico, ela trabalha com a ativação do conhecimento prévio, ela faz um momento de retomada, traz uma situação, problema e ela já apresenta aí uma sistematização de conceitos, né? Que a gente vai aprofundar essa sistematização de conceito na nossa aula de número 2, né? Acompanhe comigo aí na sua telinha. Bom, a aula de número 2 é o quê? O aprofundamento das habilidades. Então, a gente vai trabalhar realmente a nossa habilidade do currículo escolar municipal, que a gente está vendo aqui, pontual, né? E os objetos de conhecimento que foram apresentados, né? Aí, nessa aula 2, pontualmente, como foi que a professora elaboradora pensou? Bom, ela vem aí trazendo apenas o conceito e definições relativo a plano cartesiano, né? Para o nosso aluno, para a gente falar em função, a gente vai trabalhar a representação gráfica de uma função. E aí a gente precisa repensar, rever e retomar se o nosso aluno ele tem, né, o conhecimento do que é um plano cartesiano. Quais são os elementos que a gente tem dentro de um plano cartesiano? Quais são os eixos coordenados? Né? Como se dá uma interpretação gráfica aí, trabalhando-se com o plano cartesiano? O que é um par ordenado? Né? E como é que eu demarco pontos no plano cartesiano? E aí, fechando todos esses argumentos e essa resposta na nossa aula de número 2, a gente vai ter uma atividade lúdica proposta pela professora. E aí a gente tem, por exemplo, que o papel quadriculado, ele é excelente, mas a gente também tem vários softwares que podem estar sendo utilizados, né, e o próprio GeoGebra pode ser levado ao aluno a
construir isso, né, em sala de aula, no quadro, no papel. Então tem várias formas, professor, você tem essa autonomia aí para dinamizar, por exemplo, essa aula e realmente consolidar para que o aluno consiga compreender o que é o eixo das abscissas, o que é o eixo das ordenadas. Esses eixos coordenados, eles são perpendiculares e se interceptam no ponto 0, 0, abscissa 0, ordenada 0. E aí, de fato, aprender a demarcar pontos, porque a partir desses pontos a gente consegue compreender que ele vai conseguir demarcar a trajetória descrita por uma função afim, né, que é um caso particular da nossa função do primeiro grau. Então essa foi a aula de número 2. Vamos conhecer um pouquinho comigo, acompanhe nessa telinha a nossa aula de número 3. Também estamos continuando, aprofundando, trabalhando a habilidade e os objetos de conhecimentos propostos, né? Só que aqui agora, professor ou a professora elaboradora, ela já traz aí a função afim, o conceito, né? Ou do primeiro grau, né? Então ela mostra como é que é definida, ela traz aí o conceito matemático e definições, né? De onde a onde, né, essa função está definida. Ela traz algumas situações, problemas para mostrar como é que se escreve, se formaliza, se estrutura, né, uma função afim ou do primeiro grau. Traz a representação algébrica de como é que a gente escreve uma função afim ou do primeiro grau. Por que a gente diz que uma função do tipo f de x igual a x mais b é uma função do primeiro grau? O que caracteriza isso? Quem é o A? Quem é o B? Como é que se comporta graficamente essa função em que a gente está colocando, por exemplo, a variável y em função da variável x? O y depende do x. O x é uma variável independente. Então, tudo isso, para esse primeiro momento, ele é importantíssimo esclarecer isso. Essa questão de dependência entre as variáveis e trazer esse conceito para dentro de situações, problemas diversos. A gente sabe que o estudo de funções, ele tem uma potência gigantesca para a gente trabalhar a contextualização, a interdisciplinaridade, para trabalhar de fatos, questões assim que são significativas, que vai chamar, que vai trazer o aluno para ele ter curiosidade de aprender, né? E correlacionar, por exemplo, a forma algébrica dessa função com a sua respectiva forma algébrica e geométrica, representar isso no plano cartesiano e correlacionando essas coisas, chama a atenção, traz o aluno, é uma aula bem legal, bem dinâmica e você pode estar aí fazendo os seus ajustes de acordo com a sua sala de aula, professor. Então, vamos conhecer aqui, acompanhe comigo a nossa próxima aula de aprofundamento das habilidades, que é a nossa 4ª aula da sequência didática. Bom, o professor e a professora elaboradora, ela traz para essa aula uma contextualização e uma motivação através de perguntas e algumas reflexões. Pega essa aula de fato para explorar alguns conceitos que são primordial no estudo das funções, como por exemplo, o domínio da função. Quem é o domínio da função? Como é que a gente define essa função afim ou do primeiro grau? O que é o conjunto imagem? O que caracteriza a minha função do primeiro grau ser uma função crescente ou decrescente, né? E aí ela traz exemplos disso, né, para que seja consolidado esses conceitos que são primordial no estudo. Aí ela traz o fechamento dessa aula, ela traz assim um mapa mental, dizendo todos os conceitos, como é que é a função afim ou do primeiro grau, ela é escrita, quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear, como é que se comporta graficamente quando a função afim ela é crescente, né? O gráfico vem da direita para a esquerda, quando ele é decrescente, da esquerda para a direita. Então ela traz aí um resumo que é necessário para que o aluno ele possa desenvolver essa habilidade e alcançar o que a gente está aí propondo com essa sequência didática. Então essa é a aula de número 4, né? Ela fecha com um leque de exemplos aí, tá bom? Então, fechando a nossa aula de número 4, a gente vai ter a aula 5, que é atividades diferenciadas. Eu gostei muito da proposta dessa aula, porque a gente consegue estruturar ali e trabalhar consolidando o objeto de conhecimento e a habilidade que está sendo proposta para essa sequência didática. A professora ela traz um quebra-cabeça das funções, né? Em que nesse quebra-cabeça vai ter uma correlação da notação algébrica de uma função
como é que se dá os pontos, né, as entradas e as saídas, que se você pegar o domínio é a variável x e atribuir para o aluno quem vai ser as saídas, né, que é o nosso conjunto imagem, que está dentro do contradomínio. E pegar ainda, tem nesse quebra-cabeça aí, que legal, tem a representação geométrica da função. Por exemplo, você está acompanhando aí na sua telinha, por exemplo, a função aí que foi dada, essa função y igual a 12x. Aí ela traz, né, a formalização, se eu entrar com 5, qual vai ser a saída, vai dando os valores para x e a saída, e traz a representação gráfica. Então ele observa, e o aluno já vai ver graficamente, né, que a função é uma função crescente, mas algebricamente também a gente vai olhar o coeficiente de x e ver que é maior que zero, então aí vai tendo um diálogo. Então tudo isso, ao montar esse quebra-cabeça, o aluno ele vai ter essa visão algébrica, geométrica e dos pares ordenados que vão determinar essa curva que é uma reta, né? Que é o gráfico da função afim ou do primeiro grau. Então a professora diz assim, ó, qual é o objetivo com esse jogo nessa atividade diferenciada? Estabelecer conexões entre as representações numérica, algébrica e gráfica de uma função linear, compreendendo como cada forma expressa a mesma relação matemática de maneiras o quê? Diferente. Então a atividade ela propõe, ela é um jogo, ela traz na SD, você vai ver nessa aula 5, algumas orientações, como jogar, como orientar o nosso estudante. Ela traz algumas perguntas para serem respondidas durante essa aula e ela diz o seguinte, olha, no jogo, como se trata de um jogo, então você vai ter um ganhador. Quem é que ganha? Ganha o estudante que se livrar de todas as peças primeiro, ou seja, se ele concluir o quebra-cabeça, né, que é esse jogo aí. E aí ela fecha essa aula de número 5, a professor, com atividades propondo aí resolução, né, de funções graficamente, desenhar o comportamento gráfico, estudar as funções aí do primeiro grau aí ou afim. Então a gente fecha a nossa aula de número 5 da nossa SD de número 12. Agora acompanhem comigo a nossa última aula dessa sequência didática. Como você já sabe, ela é cíclica, né? A gente veio, sondou os conhecimentos prévios, aprofundamos, desenvolvemos habilidades, objetos de conhecimento, trouxemos aí uma atividade diferenciada para consolidar a habilidade proposta nessa SD e a gente fecha com a verificação da aprendizagem. A verificação da aprendizagem é aquele momento realmente de sondagem, de você observar se o aluno compreendeu os conceitos que foram propostos, se ele desenvolveu a habilidade, se ele reconhece uma função do primeiro grau, se ele reconhece quando ela é crescente, quando ela é decrescente, né? Quem é o domínio da função, quem é o conjunto imagem, quem é o contradomínio, né? Então, tudo isso ela vai verificar, né, em cima de 5 questões ou itens estruturadas no formato SAEB. E aí, professor, você tem autonomia para ficar à vontade. Como é que você vai pegar essas questões e aplicar? Vai ser em grupo, vai ser individual, vai ser na forma de quiz, né? Se você achar necessário trazer outras questões, né, para compor esse momento, fique à vontade, de acordo com a realidade, de acordo com aquilo que você está vivenciando na sua sala de aula. É importante isso, porque cada sala de aula é uma única sala de aula, né? Então a gente tem alunos únicos, então tem necessidades diferenciadas. Então a estratégia de trazer outras questões, né, que você viu que não ficaram muito claras, não consolidaram como deveriam, então fique à vontade, pode ser inserido e você pode estar aplicando esse momento da forma que você achar melhor. Mas lembre-se que é um momento da gente observar se o aluno compreendeu, se ele consolidou, é um momento de passear ali pela sala de aula, de verificar o entrosamento da turma, se houve, né? Ou também de retomada, se for o caso, se vê que alguma coisa não ficou muito clara, não consolidou, retoma conceitos, retoma definições, né? O importante é, de fato, que os nossos alunos eles saiam compreendendo esse estudo de função que é tão importante. Então, a gente fecha a nossa aula de número 6, né? Fecha o ciclo da nossa sequência didática de número 12 com a verificação da aprendizagem. Então, queridos professores, nesse encontro apresentamos a sequência didática de número 12. Ela será aplicada para as turmas dos 9º anos e fará parte do nosso 7º simulado. Vimos que essa SD ela está alinhada ao currículo escolar municipal, o nosso SEM, e ela abrange, né, a nossa unidade temática de álgebra no estudo de
funções. Chegamos aqui ao final do nosso 6º encontro de orientações formativo-pedagógica. Uma das ações do nosso programa Educa Mais Manaus. Agora, professor, convido você a participar da nossa avaliação. Basta direcionar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua telinha. Acompanhe. Vale lembrar que o preenchimento da avaliação será a sua frequência, professor. Agradecemos imensamente a sua participação, viu? Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!